Oi, gente. Eu vim aqui gravar esse vídeo porque nós estamos no mês de setembro, né? E é o mês de combate ao suicídio, Setembro Amarelo. E a intenção de gravar o vídeo é poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e tentar ajudar, né, pessoas que estão passando por essa situação. E para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia e há uns anos atrás eu tive sim depressão. Em 2016 eu fui diagnosticada com depressão profunda, né? Eu não estava bem e eu lembro que nessa época eu tinha perdido a alegria de viver, né? Eu achava que a minha vida não fazia sentido, eu achava que eu fazia mal às pessoas, eu sentia uma dor profunda na alma. Aí você pergunta, Cláudia, mas como assim uma dor profunda na alma? É como se fosse, eu costumo dizer, e eu gosto de dizer, que é como se fosse um luto. Sabe quando você perde alguém e aí do nada o teu mundo desmorona e você fica triste, mas você tem um motivo para estar triste durante o luto. Então, o luto ele é passageiro. Não estou dizendo que a depressão também não seja, mas é diferente porque a depressão ela não tem uma causa. Pessoas vão dizer que tem. Só que eu quero dizer assim, você não pode dizer que existe um problema se você não conhece. Por exemplo, em 2016, eu entrei numa depressão que eu não sei lhe explicar como eu entrei. E da mesma forma que eu entrei, eu também saí, né? Foi algo, graças a Deus, eu tive pessoas do meu lado, eu conheci muita gente, né, que me ajudou com palavras, com ligações, com mensagens. Mas eu quero dizer assim, que independente, né, de qualquer coisa, quem está passando ou já passou, sabe que não existe nada, não existe absolutamente nada que a pessoa possa fazer para que isso mude, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, é falta de Deus, a pessoa não tem Deus no coração, então cai numa depressão. Eu sinto muito informar para você que você está sendo uma pessoa ignorante, uma pessoa que não está tendo empatia, né, por aquela vida e está sendo inconveniente. O que uma pessoa que sofre não precisa é do seu julgamento, muito menos da sua opinião. E se você nunca passou por isso, você é a pessoa menos indicada para falar do assunto. Até quem já passou também não sabe explicar. Eu, por exemplo, eu não sei dizer assim, eu lembro, eu entrei por conta que aconteceu isso e isso foi o estupim. Não existe, não existe. Eu sei que eu posso contar da minha experiência que a alegria de viver para mim acabou naquele momento e eu só queria morrer. Eu vivia trancada num quarto, na minha mente só vinha morte, morte, morte e um desespero na alma, como se eu quisesse sair de dentro do meu corpo e como se a minha alma gritasse assim, eu quero sair. E a morte vem como uma ideia de solução, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. A morte nunca vai ser a solução para a depressão. Cláudia, mas e aí, o que é que a gente pode fazer? É aconselhável buscar ajuda, né? E ajuda de profissionais, né? Como psicólogos, psiquiatras, e quebrar esse tabu de que só vai para psiquiatra quem é doido.
Isso não existe, tá, gente? É fundamental uma pessoa que sofre buscar ajuda médica profissional para que assim ela possa dar início, um pontapé, né, para esse processo que é uma caminhada. É uma caminhada. Ah, Cláudia, mas quanto tempo dura? Não tem isso de começa assim e termina assim, não existe. Eu passei um bom tempo nessa, triste. Eu queria sair dessa situação e eu não via como. E aí eu lembro que minha tia chegou pra mim, eu tava sentada, mas na minha mente era como se eu estivesse dentro de um buraco fundo, triste, e eu quisesse desaparecer. E aí eu não conseguia desaparecer. E a minha tia segurava a minha mão e dizia assim: olha, Cláudia, eu já passei por isso, você vai conseguir, você vai sair dessa. Ao mesmo tempo que eu escutava ela falando essas palavras, eu queria que, como ela segurou a minha mão, ela me puxasse para fora desse buraco. Só que esse buraco era na minha mente, não existia um buraco mesmo. Então eu queria sair, eu queria que alguém dissesse assim: vem, eu te puxo para fora, sai desse buraco, mas não tem como sair. As pessoas também chegavam e diziam assim: olha, Deus te ama, você é querida, você é especial para Deus. E tudo isso a gente sabe, né? O depressivo, ele sabe da existência de Deus. Ele sabe quem Deus é. Não é falta de fé em Deus, é ignorância da parte de quem pensa assim, né? Mas é o problema da mente da pessoa. É, como eu costumo dizer, é um luto. É um luto. Tem solução? Sim. Tem que persistir, tem que querer, tem que deixar, né, a ajuda vir. E aí, pessoal, para o vídeo também não ficar tão longo, demorado, cansativo, eu, graças a Deus, eu fiquei melhor, né, da situação aí que eu me encontrava. E aí eu recebi várias mensagens de pessoas que eu achava que não se importava comigo. E essas mensagens de força também me ajudou e me mostrou que sim, né? Tudo que a gente vem e faz aqui nessa terra, a gente deixa uma marca. E eu achei isso tão interessante que eu disse assim: nossa, que coisa legal, eu não sabia que eu tinha feito isso, que mudou a vida de fulano, eu não sabia que eu tinha contribuído para isso, eu não sabia que eu tinha ajudado fulano, que fulano estava passando por essa situação e eu, né, fui fundamental, eu ajudei. Então, esse tipo de palavra, de mostrar o quanto você é útil na vida das outras pessoas, também foi uma chave que também mudou, né, o meu modo de pensar e começar a focar em mim e me ver, porque quando eu estava nessa depressão, eu me anulava, né? Eu achava que eu era uma pessoa ruim, uma pessoa má, eu achava que eu fazia mal às pessoas, eu achava que eu era feia, olha, tudo que é de negativo, a pessoa que tá assim, ela pensa. Por mais que ela não seja, mas tá na mente dela, já criou, já formou, né, aquela nuvem cinza, tá nublado o tempo todo, você nunca vai ver um dia de sol, né, quando você tá na depressão. Mas é possível sim você mudar o pensamento, você se permitir, você dar a oportunidade para as pessoas se chegar a você, lhe ajudar. E para quem quer ajudar, muitas das vezes você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. Porque o que a pessoa que sofre, ela precisa desabafar. Ela não precisa do seu julgamento. Ela não precisa de você dizendo assim: porque eu sou melhor, porque eu não passo por isso, porque a minha vida é assim, assado. Guarde para você. Não precisa falar isso para as pessoas. Apenas escute, tenha empatia, ajude da maneira que você puder, né? Orando, né? Levando na igreja, dando o seu ombro amigo, não sendo inconveniente. E eu quero dizer para você que
quando eu saí, eu não vou contar a minha história, assim, detalhe, né? Mas quando eu saí dessa depressão, eu não me lembro como foi, nem quando foi, nem se eu tava só, se eu tava acompanhada, eu não sei. Mas eu tenho um salmo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o Salmo 23, o Salmo de Davi. E tem uma passagem desse salmo que o Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu prestei atenção nesse salmo, nesse trecho, aí eu entendi, eu falei, peraí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a depressão é um vale da sombra da morte. Eu falei, eu só pensava em morrer, eu só pensava em morrer, eu só pensava em morrer, eu só queria morrer. E é esse vale, né, que a gente tem que pedir a Deus para tirar a gente desse vale, esse vale de morte, esse vale de dor, de sofrimento, esse vale onde não há vida, né? Mas ele também diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu sei que Deus estava comigo, está comigo, sempre esteve comigo. Deus nunca me abandonou, né? Em nenhum momento. E mesmo que eu estivesse atravessando aquele vale de dor e sofrimento e morte, o Senhor nunca me deixou. O Senhor sempre esteve ao meu lado. E isso é uma convicção, né, do que eu vivi. E aí eu me recordo como se eu olhasse para trás e eu falasse assim, peraí, eu atravessei o vale e eu não morri. Peraí, eu consegui atravessar esse vale da sombra da morte e eu não morri. E para mim eu me senti assim uma vitoriosa no Senhor. Eu quero também indicar aqui para vocês algumas leituras que também me ajudaram, né? Na época, foi uma indicação, esse livro aqui, Para que estou na terra. Aqui, essa é um livro, né? E é uma leitura muito interessante, porque ele aborda a questão da vida, a importância da vida, quem Deus é no nosso dia a dia. Você começa a olhar para as pequenas coisas do seu dia a dia, pequenos detalhes, e você consegue ver Deus em tudo. Uma outra indicação também que eu ganhei na época em que eu estava, né, com a depressão, é esse livro aqui, né, que é Não Desista de Você, Hernandes Dias Lopes. Foi um livro que eu ganhei de um grande amigo, né, que soube do meu problema, da minha situação, e eu agradeci muito e viver, né, esse cuidado com as pessoas. E uma outra indicação é este livro, que é um livro recente, Quando Chega a Primavera. Eu acho que eu já falei desse livro, é do meu amigo Wagner, Quando Chega a Primavera. Ele é um livro, eu super indico esse livro, porque ele vai falar justamente de problemas assim emocionais, problemas da mente, e ele trabalha justamente uma passagem da Bíblia, que está lá em 2 Crônicas, e aí vai contar a história de Jabes, né, que ele transformou uma maldição em bênção, pediu a Deus, ele orou a Deus e Deus concedeu, e é um livro maravilhoso, eu super indico, vai tocar a indicação, é a indicação. E para finalizar minha fala, claro que eu iria trazer uma passagem da Bíblia, né, que está lá em Salmo 119. Inclusive eu vi ontem não foi bem numa pregação, mas numa mensagem, né, que o nosso líder deixou, isso tocou no meu coração. Salmo 119, o versículo 50, que diz assim: quando eu estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Então é isso, gente, que a gente possa buscar, né, essa força no nosso Deus, no Deus Criador, Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma o choro em alegria, que mesmo que a gente esteja passando por dificuldades,
dificuldades, por problemas, pelo vale da sombra da morte, que a gente tenha essa certeza que Deus nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Que você possa guardar, né, essa mensagem no seu coração e que Deus, né, eu desejo Deus na sua vida. Que Deus tome a frente e mude toda a situação. Que a alegria volte a reinar dentro da sua casa, dentro do seu ser, do seu interior, na sua família. Que a presença de Deus seja abundante no seu dia a dia. E é isso. Deus abençoe.